Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ative o sininho para que não perca as notificações e deixe o seu like, é muito importante. Hoje iremos analisar o capítulo mais recente de Kagura-Bate. Aqui vemos um personagem aleatório. Esse personagem aleatório, ele está dentro de um restaurante ali tomando sua bebida e pensando na sua vida, né? Então aqui, nesse momento, ele está meio triste porque ele acabou perdendo toda a sua família. Então ele está pensativo ali dentro de um restaurante. Só que ele é envolvido pela luta do Sojo e do Chihiro, dois personagens principais dentro da trama. E isso acaba acontecendo, né? Esse ataque iminente ali do Sojo na rua, onde o Chihiro acabou defendendo, isso acabou envolvendo esse personagem. Então, esse personagem ele vai começar a partir de agora entrar dentro dessa trama e a gente vai ver um pouco mais sobre ele. Contudo, né, ele acaba tá bebendo a sua bebida, experimentando, ele acaba não gostando dessa bebida e acaba vomitando. A senhora garçonete está ali do lado e fala, senhor, o que está acontecendo, né? E nesse momento, a luta do Sojo contra o Chihiro, ela acontece do lado de fora, na rua. E vemos ali um flash de luz, né, refletindo no vidro da lanchonete. E ele acaba vislumbrando aquele brilho e olha atentamente. Então, ele olhando para o lado de fora, ele se pergunta o que essas pessoas estão fazendo. Vemos ali então as falas de Sojo, né, que elas existem para tirar vidas. Ele está falando ali das espadas mágicas, né? E naquele momento preciso ali, o Sojo está utilizando o ataque meio, o ataque elétrico carregado, aquele que o Chihiro, na sequência ali, ele vai se dissipar usando ali o seu corpo como um terra, né? Vemos então que aquele garoto observa atentamente o que está acontecendo lá fora, mas não consegue, nesse momento, entender o que aconteceu. Apenas ele observa. Como ele, que está dentro da lanchonete, e todas as outras pessoas que estão na rua em volta do Sojo e do Chihiro, eles se perguntam o que está acontecendo, o que eles estão conversando. Raio para raio? Eu não sei. Eu só sei que, de alguma forma, aqueles raios foram atraídos para outra pessoa. A outra pessoa acabou absorvendo isso. Porque se esses raios não tivessem sido absorvidos, com certeza nós estaríamos mortos, já teríamos batido as botas. Então a gente vê que nesse momento eles estão vendo a luta do Chihiro de uma outra perspectiva, né? Então, do lado de fora, e eles conseguiram entender que existia uma briga, né, naquele momento e que aquele poderoso ataque poderiam ter destruído ali, né, aquela rua completamente. O jovem rapaz que está dentro da lanchonete automaticamente observa e fala: ele já era, não tem como ele ficar em pé depois daquilo, não tem como ele sobreviver. E vemos ali que Chihiro cai, ajoelha-se perante o grande ataque que sofreu. Então vemos que depois de Chihiro ter sofrido aquele ataque, mesmo ele ter ajoelhado ali, né, se abalado por um momento, ele olha fixamente o seu inimigo. A gente vê isso de uma outra perspectiva, de um ângulo de uma pessoa diferente. Ele então observa Chihiro atentamente e percebe que aquela pessoa é uma pessoa diferente. Será um samurai? Após a derrota de Sojo, já se passaram 18 dias e faltam ali, né, 7 dias para o grande leilão da Hakuzite, né, aonde se encontra a outra espada mágica. Vemos então que Chihiro mudou a vida desse rapaz. Naquele momento, com aquela luta, né, que ele presenciou de Chihiro e Sojo, isso acabou mudando a sua vida, a sua caminhada, né? Ele diz que Chihiro acendeu uma chama que havia sido apagada na vida dele, na alma patética. E de agora em diante ele seria uma outra pessoa, que ele precisava fazer algo. Então a gente acaba vendo ele nessa cena que ele acabou sendo capturado por uma organização criminosa. Ele até acabou sendo ali surrado e apanhou bastante. Mas o que aconteceu para ele ser preso, né? A gente vê que ele começou a combater o
crime organizado, né? Então, nesse momento, ele acabou evitando o sequestro de uma garota. Então aqui a gente consegue perceber que o mínimo contato que ele teve com o Chihiro, apenas de observar o Chihiro lutando contra o Sojo, lutando contra o mal, contra a organização criminosa e tentando trazer o bem para a população, para a nação, motivou ali esse pequeno garoto a fazer a mesma coisa. Então a gente vê que ele tentou ali evitar um sequestro e até conseguiu evitar esse sequestro, mas ele acabou virando um alvo, né, dos sequestradores e acabou sendo preso e torturado. Então a gente vê que ele acabou se metendo numa grande furada, né? Ele percebeu que ali, aquela gangue ali, né, do crime organizado, eles só sequestram as crianças ou as mulheres bonitas ali simplesmente para satisfazer ali o chefe. O chefe, ó, é bom a gente ter um pouco de moderação para não chamar atenção para nossa organização. E mais dentro do leilão eu consigo comprar outros tipos de garotas bonitas, então não tem problema. Aí ele acaba percebendo que aquele mundo ali realmente é um lixo, né? Aí vemos que um dos capangas fala bem assim, mas chefe, ela era do seu tipo, perfeita. Aí o chefe, então faz o seguinte, encontra ela de novo. Aí o outro capanga, mas e a moderação, chefe? Você acabou de falar ali, deixa pra lá, encontra ela e traz. Aí a gente vê que ele acaba escutando isso e fica com muita raiva e tenta derrubar um dos capangas, né? Aí os capangas acabam dando mais uma coça nele, né? E falando, você é um fudido. Achou que poderia bancar o fodão e tentar atrapalhar os nossos negócios, né? Aí a gente vê que ele fica relutante, pensa, pô, eu queria ser como ele. Pô, será que isso tá além das minhas capacidades físicas e habilidades que eu tenho, né? Pra tentar combater o crime do jeito que eu tô hoje? Então ele fica relutante, né? E pensativo. E com isso ele acaba caindo na real, que ele não pode fazer nada contra uma organização criminosa, né? Se ele não tiver nenhum tipo de poder. E simplesmente acabou caindo na real ali e agora ele vai pagar o preço. Então ele levanta rapidamente, faz um movimento com as mãos e grita, né? Funeral, como se fosse um tipo de poder ali. Até o chefão mesmo do crime fica apreensivo achando que ele é um mago, mas na realidade ele tá fingindo, né, para tentar escapar daquela situação. Aí o chefão, né, acaba percebendo que aquilo ali foi apenas um tipo de blefe, né? Ele não é nenhum mago e fala, ó, divirtam-se com ele, depois corta ele em pedacinho e some com ele. Ali é isso, né? Tentei pelo menos aí um blefe para tentar escapar, mas não vai rolar, né? Ele vai acabar indo pro saco aí. Aí todos os capangas acabam tirando uma onda. Que maluco louco, que imbecil, cara. Funeral, já viu aquilo? Que palhaço. Os caras acabam tirando muita onda da cara dele, né? Só que um deles acaba percebendo algo diferente, fala pro outro, pô, olha na janela. Aí ele responde o quê? Olha, um peixe dourado, cara. Peixe dourado voando. Ele, como assim? Voando? Aí o soldado, sou eu, alerta, ele está aqui. Ele está aqui, o cara do peixe dourado, alerta total, alerta total. Pra sorte do rapaz e pro azar daquela organização, é o Chihiro, né? Ele acaba usando um ataque Kuro, acaba entrando ali dentro e começa a matar todo mundo, mano. Aqui a gente já consegue perceber que o Chihiro tá usando aquela habilidade Kuro, né? Aquela habilidade nova que cria vários peixes pequenininhos ali no ambiente, porque a gente consegue ver que os peixes também estão do lado de fora do prédio. Então, basicamente, aonde o Chihiro tá cercado por pequenos Kuros, né? Então, ele começa ali a demonstrar o grande potencial latente, né, depois que ele adquiriu aquela habilidade nova. E a gente percebe que o cara acaba falando, pô, o que você tá fazendo, cara? Você tá matando vários da Yakuza aí durante esse tempo, né, que ele voltou ativa. E a gente percebe também que o braço do Chihiro ainda não voltou, ele perdeu realmente o braço, né, e a Charu ainda não conseguiu curar o braço dele, ou provavelmente nem vai conseguir curar, né, então a gente vê que ainda tá cortado. E mesmo assim ele tá conseguindo fazer um estrago tremendo. Então depois que o Chihiro acabou saindo do hospital, ele teve uma conversa muito franca ali com o Shiba, né? E o Shiba acabou falando para ele que provavelmente o Sojo estava sendo usado pelas grandes organizações, como a Yakuza. E por isso, provavelmente, o Chihiro está começando a exterminar todos os crimes organizados, todos os grandes clãs ali, para evitar que isso aconteça no futuro. Essa é uma suposição.
Então o Shiba acaba explicando para ele que durante a invasão ali onde o Sojo estava se escondendo, ele acabou fazendo uma varredura, né? Acabou fazendo interrogatório de alguns daqueles contrabandistas ali, né? Os empregados do Sojo, e acabou entendendo que o Sojo não portava nenhuma espada, né? E não tinha nada dentro do armazém. A única coisa que continha, a maioria das coisas, eram para desenvolver armas, né? Então ele estava obcecado em tentar criar ali, né, uma cópia fiel das espadas mágicas ou até uma arma muito melhor que uma espada mágica, mas ele não conseguiu, né? Mas não tinha nenhuma pista das outras espadas, né? E nem da Hisako, né? Então eles estavam procurando a Hisako e a espada, né? Uma das espadas mágicas que era a Sunite, né? Mas não encontraram nada, né? Então o Chihiro acaba perguntando, pô, mas se ele não tinha nenhuma ligação direta com o leilão, como que ele conseguiu a espada? Aí ele fala, né, o Shiba, pô, ele tinha outras conexões dentro do crime organizado ali. Então era através do submundo que ele conseguia muitas das coisas. Então provavelmente isso aconteceu, né? E como ele ficava realmente anunciando a venda da espada, todo mundo achou que ele tinha as duas espadas, mas ele não tinha. Ele só simplesmente fazia um anúncio. Por quê? Porque ele não queria que a pessoa que estava portando a espada chamasse atenção, e sim o seu capanga, né? Então, basicamente, o Soji fazia isso por outra pessoa. Aí a gente vê um momento ali interessante, porque o Shiba fala, ó, só que é a minha opinião, tudo que eu vou falar aqui, tá? Ele explica tudo aquilo, né, pro Chihiro, que o que que acontece? Ele tem que agir antes do leilão, porque ele precisa se infiltrar dentro de um clã, né, de uma organização, para poder entrar no leilão e tentar recuperar a Sunite. Por quê? Porque se ele não for parte de uma organização, ele não vai conseguir participar do leilão. E é isso que ele está fazendo. Ele está indo de clã em clã, eliminando vários. Por quê? Porque assim há a possibilidade deles terem que contratar novas pessoas. E nisso ele consegue entrar ali, né, articuladamente dentro de uma organização criminosa e conseguir participar do leilão. Então, provavelmente, essa é a ideia do Shiba. Aí o Shiba deixa bem claro por que, Chihiro, a gente precisa se infiltrar dentro de um clã, principalmente dentro do clã Sazanami, né? Porque é o clã que organiza ali o grande leilão há mais de 200 anos. E a maioria ali dos seus integrantes são magos, então é realmente um clã muito grande, né? E eles que organizam todos os eventos ali e basicamente que comandam ali o mundo através da escuridão, né? Através das sombras, né? Então eles não aparecem, mas eles estão sempre ali organizando tudo. Então o Shiba deixa claro que provavelmente todas as mercadorias de todos os contrabandistas, né, dos clãs já estão ali a par do clã Sazanami, né? Então o que que acontece? Todas as pessoas que eles sequestraram, todos os roubos de joias, todas as mercadorias que eles acabam ali adquirindo, né? Então não é só mercadoria, tem pessoas também, quando a gente viu ali que eles vão para comprar mulheres, né, dentro do leilão. Então tudo isso acaba sendo mercadoria, então pessoas também. Então isso vai antecipadamente ali para o clã depois eles venderem, né? Então eles fazem ali meio que tipo assim a seleção, né, de cada mercadoria, quanto cada uma mercadoria vai valer aproximadamente, e depois eles começam a leiloar. E o Shiba deixa claro que, como é uma organização criminosa que vive ali nas sombras, há muita pouca informação disponível. Só quem pode contatá-las são os grandes magnatas ou os grandes chefões dos crimes organizados. Então, ninguém sabe o que acontece, só sabe quem realmente está por trás disso são as pessoas que são envolvidas. E aí que o Chihiro acaba entrando nessa situação, que ele está buscando as conexões de cada organização criminosa para ver se ele consegue se infiltrar. Por isso, ele vai em cada organização e está matando uma por uma, né? Aí o Chihiro, após matar todo mundo, ele vai perguntar pro chefão: eu quero te fazer uma pergunta. Ei, aí o moleque chama ele pro samurai, tá ligado? E após isso a gente consegue entender o seguinte: ele estava do lado do Chihiro e o Chihiro não conseguiu perceber a presença dele. Provavelmente o Chihiro pode não ter reconhecido ele como um inimigo
Então, basicamente, ele não sentiu a sua presença ameaçadora, ou sede de sangue, ou qualquer outro tipo de sensibilidade, né? Ou simplesmente não percebeu ele ali, né? Então ele até se pergunta, pô, outro inimigo, ele, ou é um refém? Ele, tipo, ele acha estranho. Aí o rapaz acaba perguntando, pô, tá tudo bem contigo? Aí ele, pô, agora eu tenho certeza absoluta, né, daquilo que ele quer. Porque realmente ele viu que o Chihiro entrou lá, acabou com a organização toda e tipo ele, hã? Eu tava tentando ser esse cara e não consegui, mas agora eu percebi que realmente esse cara é foda. Ele entrou aqui e acabou todo mundo, é isso que eu quero ser. Então agora ele tem certeza absoluta do que ele quer. Aí ele levanta rapidamente, vira pro Chihiro e fala: Eu preciso de você na minha vida, samurai. Como se fosse uma declaração de amor, Chihiro. Hã? Não entendi nada, mano. Mas ficou muito boa, cara, essa fala. Porque basicamente dá a entender que ele é o herói, né? Realmente ali, pra ele, o Chihiro é o herói da vida dele. E ele quer se tornar aquilo que o Chihiro, né? Então ele precisa ali do Chihiro na vida dele, meio que como um mestre, né? Meio que como um sensei. E aí, que é mais engraçado ainda, né? Ó, o Chihiro, "Ih, esse maluco é doido, mano. Doido varrido." Aí ele fala, por favor, se acalma. Onde você mora? Como você se chama? Já é a segunda vez, ele começa a interrogar o Chihiro, né? Querendo saber o nome dele, onde que ele mora, como que ele se chama. Aí ele, calma, eu me chamo Sazanami Hakuri. Prazer em conhecê-lo. Ele, calma, se acalma, tá? Aí ele, ai, só pode ser o destino. Só que realmente é o destino. Porque o Chihiro está procurando conexões e essas conexões para levar ele dentro do mundo do crime, né, organizado ali, dentro do leilão. E para isso ele precisa entrar com convidado, né, ou ser membro ali do clã Sazanami e reconhecendo ali o nome, né, do Hakuri, que se chama Sazanami Hakuri. Aí a gente viu que o Chihiro tá tão desesperado que ele fala, isso, esse maluco é louco, mano, eu tenho que sair daqui agora. Aí ele fala, ó, temos que sair daqui, vambora, vambora. Pera, ele, calma, calma, pera. Pô, preciso da sua ajuda. Ele não consegue fazer nada sozinho. Então a gente vê que o Hakari não consegue fazer nada sozinho. Ele precisa da ajuda do Chihiro. Aí ele, ô, você anda muito rápido, mano. Só que nesse ponto, o Chihiro ainda não entendeu a situação de quem é a pessoa que está na frente dele. Aí o Chihiro para, tipo, hã? Como que você descreve seu nome mesmo? Repete aí. Aí ele pega e repete, Sazanami Hakuri. Aí ele, Sazanami? Ele, pô, já ouvi falar desse nome. Aí ele pega e fala, é de se esperar que o meu sobrenome seja um nome importante, já que são nome de magos muito poderosos. Então, sem querer, o Chihiro acabou encontrando uma conexão, né? Então, tipo assim, ele fala, caraca, eu nem tinha percebido, porque tipo, aconteceu tanta coisa ali, né? Ele entrou em várias em organizações e matou tantas pessoas e não tinha encontrado nenhuma conexão e sem querer ele acabou encontrando essa conexão com esse rapaz que estava lá como refém, né? E outra coisa que é engraçado, que a gente vê que o rapaz ele não segue a organização criminosa, ele está lutando contra a organização criminosa, mesmo que ali a descendência dele seja de antigas pessoas do clã dele ser de organizações criminosas, né? E aí o Hakuri fica falando e pergunta, pô, você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Aí ele tá bugado, né? O Shihiro fala, caraca, cara. O cara tá na minha frente, mano, na minha conexão. Então a gente vê que tudo acabou levando o Chihiro, né, cara, a encontrar ali uma pessoa totalmente aleatória, né? Então a gente vê que desde a luta do Sojo já era um encontro muito aleatório, né? Ele acabou salvando a vida de uma pessoa que realmente no futuro ele ia precisar se conectar, né? Então a gente vê que se essa pessoa acabasse morrendo, ele não ia se conectar a essa pessoa e não ia conseguir entrar dentro desse leilão, né? Então para você ver como que o mundo dá muitas voltas. E assim terminamos mais uma análise do capítulo de Kagurabachi. Fiquem atentos aos próximos capítulos que traremos mais informações e revelações sobre esse anime surpreendente. Eu vou ficando por aqui. Até mais.